Olá pessoal, nesta videoaula eu vou mostrar como analisar os dados da prática de perda de carga em tubos usando o Microsoft Excel. Neste caso, eu estou com a tela do Excel 2016 aberta, mas todos os procedimentos que realizarmos aqui serão os mesmos também que podem ser feitos em outras versões como o Excel 2010. Para aqueles alunos que nunca tiveram contato com Excel, eu sugiro consultar algum vídeo no YouTube para ter conhecimento sobre os fundamentos dessa fantástica ferramenta. Aqui eu estou assumindo que os alunos já tenham um conhecimento básico sobre a planilha Excel. Bem, então vamos começar. Eu fiz aqui 3 tabelas, uma contendo os parâmetros de entrada, como por exemplo a massa específica e a viscosidade. Esses 2 parâmetros eu determinei em tabelas de propriedades físicas para a água a partir da temperatura medida no reservatório que continha água na bancada experimental. Aqui temos o diâmetro interno do tubo, o comprimento do trecho onde medimos a perda de carga, o volume de água considerado para o cálculo da vazão, a rugosidade relativa da parede do tubo, lembrando que usamos na prática tubos de cobre. E aqui a rugosidade relativa. Lembrando que a rugosidade relativa é a rugosidade dividida pelo diâmetro interno. Temos uma tabela aqui com variáveis medidas ao longo da prática. Lembrando que para cada vazão foram tomadas 3 tempos de coleta de água, para que assim pudéssemos fazer a média desses tempos. Foram efetuadas 4 medidas e em cada medida também medimos as pressões, tanto na seção 1 como 2, usando manômetros de Bourdon. E a pressão aqui está sendo indicada em kgf por centímetro quadrado. A terceira tabela contém as variáveis calculadas. Então, quais variáveis devemos calcular para a elaboração do relatório? A vazão volumétrica, em metros cúbicos por segundo, a velocidade média do escoamento, o número de Reynolds, o fator de atrito, a perda de carga experimental. Lembrando que a perda de carga experimental é uma variável medida de forma indireta, através da diferença de pressão. A perda de carga calculada usando a equação de Darcy. A perda de carga calculada usando a equação de Reise. O desvio percentual entre o valor da perda de carga calculado pela equação de Darcy experimental e o desvio percentual entre a equação calculada pela equação de Reise-Williams e experimental. Vamos lá então. Vamos efetuar aqui então o cálculo do tempo médio. O Excel ele é muito versátil quando desejamos efetuar cálculos em várias medidas. Então vou clicar nessa célula, vou introduzir um sinal de igualdade. O tempo médio é o quê? O tempo médio é a soma dos 3 tempos, T1, T2 e T3, dividido por 3. Então, nesse caso, vou abrir e fechar um parênteses. No seu interior, vou fazer a soma dos 3 tempos. Então, vou clicar nas células correspondentes à primeira medida. Então, T1 mais T2 mais T3. É claro que o Excel está usando a referência das células para associar os valores contidos nelas. Se eu trocar esses valores, ele vai efetuar ou alterar o cálculo automaticamente. Então, somando esses 3 tempos e dividindo por 3. Enter. Temos aqui o valor tempo médio. Bom, mantendo o cursor na célula, observe que no canto inferior direito dessa célula aparece um pequeno quadradozinho. Se eu clicar 2 vezes nele, observem que o Excel efetuou o cálculo do tempo médio para as demais células correspondentes à medida 2, 3 e 4. Ok. Vamos agora efetuar o cálculo da vazão. Vou clicar na primeira célula. Então, o que é a vazão? A vazão é o volume pelo tempo médio. Onde está o volume? O volume está na primeira tabela. Então, voltamos à primeira tabela, clicamos aqui em volume. Como esse valor não pode ser alterado durante os cálculos, eu vou travá-lo ou fixá-lo usando o comando F4. Então, eu congelei esse valor. Então, volume dividido pelo tempo médio. Cliquei, então,
na célula correspondente à primeira medida do tempo médio. E dou Enter. Então está aí a vazão correspondente à primeira medida. Tá? E vou arrastar esse quadradinho do canto inferior direito da célula para as demais. Então ele efetua o cálculo da vazão volumétrica para as demais medidas. Vamos calcular agora a velocidade média. Quem é a velocidade média? Bom, deixa eu rabiscar aqui a equação. Tá? Então, recordando, né, que a velocidade média, a velocidade média ela é igual, tá, a 4 vezes a vazão volumétrica sobre π vezes o diâmetro interno ao quadrado. Então, como efetuar o cálculo da velocidade média aqui no Excel? Deixa eu sair do modo escrita. Então, eu vou clicar na célula correspondente à primeira velocidade média, ponho o sinal de igualdade, o Excel entende automaticamente que eu vou introduzir uma equação. Tá, então, vamos lá. 4 vezes a vazão. Então, clico na célula do lado, correspondente à vazão. Dividido, abro e fecho parênteses. O π no Excel, a gente acessa ele pelo comando π maiúsculo, abre e fecha parênteses, vezes o diâmetro interno ao quadrado. Então, vou na primeira tabela, clico no diâmetro interno e pressiono F4 para congelar esse valor que não pode mudar. E aperto o comando, tá, para a potência, ou seja, para colocar o diâmetro ao quadrado. Tá? Quer ver? Chapeuzinho 2. Clico Enter. Então, calculou a primeira velocidade média. Então, venho aqui nesse quadradinho do canto inferior direito, clico 2 vezes, ele efetua o cálculo das velocidades automaticamente para as demais medidas. O número de Reynolds, mais uma vez, vamos recordar aqui, né? Quem é o número de Reynolds? Então, lembrando, o número de Reynolds ele é igual ao diâmetro interno vezes a velocidade média vezes a massa específica sobre a viscosidade. Como colocar isso aqui no Excel? Então, vamos lá. Cliquei na primeira célula, com o sinal de igualdade. Vamos lá na primeira tabela, buscar o diâmetro. Cliquei aqui na célula. F4 para congelar esse valor. Então, diâmetro. Opa, passei demais. Volta um pouquinho. Diâmetro vezes a velocidade média. Não vou congelar esse valor, para que o Excel depois altere ele automaticamente. Vezes a massa específica. Cliquei no valor da massa específica. Congelo o valor com o comando F4. Dividido pelo valor da viscosidade. Cliquei na célula correspondente à viscosidade. E também congelo o valor com o comando F4. E aperto Enter. Então, ele calculou primeiro o número de Reynolds. E para calcular os demais, mais uma vez, clico 2 vezes nesse quadradinho no canto inferior direito da célula. Então, observe que ele faz isso automaticamente. O Excel ele é muito versátil quando nós desejamos efetuar um cálculo que vai ser repetido, tá, para várias medidas. Então, imagine se você tivesse realizado aí 100, 1000 medidas. Tá? Então, basta efetuar o cálculo uma vez, tá, que ele vai automatizar depois para você. Bom, e o fator de atrito? Então, vamos recordar aqui também quem é o fator de atrito. Quando usamos planilha, não é útil usarmos o diagrama de Moody para determinarmos o fator de atrito. É importante usarmos alguma equação para o cálculo do fator de atrito. Tá? Na literatura existem várias equações. Aqui estou considerando uma, tá, onde o cálculo do F é feito de forma explícita. Então, o fator de atrito vai ser igual, abro chave, menos 1,8, log na base 10, abro colchete, abro parênteses, da rugosidade relativa sobre 3,7, fecho parênteses, elevado a 1,11 mais 6,9 dividido pelo número de Reynolds, fecho colchetes, fecho chave, todo mundo elevado a menos 2. Essa equação é chamada de equação de Hallan para a estimativa do fator de atrito. Vamos implementá-la então no Excel. Então, clico na célula, igual. Então, vou abrir e fechar parênteses. Então, vamos posicionar o cursor lá dentro e começar. Menos 1,8 vezes
log na base 10 é log 10. Então observem que o Excel ele mostra para você o comando. Tá? Se você digitar errado, isso não vai aparecer. Então a gente está indo no caminho certo. Vou abrir e fechar parêntese. Tá, que corresponde a esses dois colchetes. Mais uma vez, vou abrir e fechar o parêntese. Corresponde a esses parênteses internos da equação. Então aqui vai ficar a rugosidade relativa. Cliquei na célula. Trava o valor ou congela o valor com F4. Dividido por 3,7. Clico fora do último parêntese, que está em lilás aqui. E elevo a 1,11 mais 6,9 dividido pelo número de Reynolds. E lá fora, tá, elevo todo mundo a menos 2. Dou sinal, dou Enter. Ele calculou o fator de atrito. E vou clicar no quadradinho mais 2 vezes novamente, para ele efetuar o cálculo automaticamente para as demais medidas. Fácil, não é? A perda de carga experimental ela é simplesmente a diferença de pressão. Nesse caso, como nós medimos as pressões com os manômetros de Bourdon, vai ser a diferença de pressão, tá, vezes o fator de conversão de unidades, dividido pelo gama da água. Então, já vou começando multiplicando pelo fator de conversão. Então, para converter kgf por centímetro quadrado para Pascal, basta multiplicarmos por 98.066,52 vezes a diferença de pressão, que vou introduzir entre parênteses, dividido pelo peso específico, que também vou introduzir entre parênteses. Então, aqui no primeiro conjunto de parênteses, vou introduzir aqui a diferença de pressão. Então, eu vou clicar na célula P1 menos P2. E aqui embaixo vai ficar o produto da massa específica vezes o G. Então, massa específica, F4, para travar o valor, vezes 9,8. Então, assim fica calculado o peso específico. Dou Enter. Calculou, então, a perda de carga experimental. Clico 2 vezes no quadradinho. Ele efetua o cálculo da perda de carga para os demais valores. Bem, uma observação importante aqui. Observem que o Excel efetuou o cálculo e mostrou o resultado usando várias casas decimais. Obviamente, na prática, não temos tanta precisão assim nas medidas. Então, vamos limitar a apresentação de casas decimais para 2 casas decimais. Então, vou selecionar todos esses valores de perda de carga. Vou clicar com o botão direito do mouse e aparece essa janelinha onde nós temos a opção Formatar Células. Clique nela. Nessa segunda janela, observe que aparecem várias abas. Na primeira, Número, tá? Vou clicar em Número. Tá? Já está marcado aqui casas decimais, 2. Então, vou deixar padrão mesmo e cair em OK. Observe que agora ele mostra os valores de perda de carga com 2 casas decimais apenas. Vamos efetuar o cálculo da perda de carga, tá, usando a equação de Darcy. Então, vamos relembrar, né, quem é a equação de Darcy. Então, a perda de carga usando Darcy vai ser igual ao fator de atrito vezes o comprimento do trecho considerado de tubulação vezes a velocidade média ao quadrado dividido por 2G vezes D. Observem que esta equação ela vale para qualquer fluido e tanto para escoamento laminar como para turbulento. Tá? E a literatura diz que ela é mais precisa do que a equação de Reis e Williams. Pelo menos esperamos assim, tá, nossos resultados. Então, como editar essa equação aqui, tá, para o Excel efetuar os cálculos? Então, vamos lá. Clico na primeira célula. Então, vai ser igual fator de atrito. Vou clicar na célula correspondente a fator de atrito. Vezes comprimento da tubulação. Está lá na primeira tabela. Então, vamos lá. Clicando aqui, comprimento do trecho. Clico F4 para travar o valor. Vezes a velocidade média ao quadrado, então eu vou colocar esse valor ao quadrado, dividido, abro e fecho parênteses, por 2 vezes 9,8 vezes o diâmetro interno. Então vou lá no diâmetro interno, tá, clico nele e mais uma vez pressiono F4 para congelar o valor e dou Enter. Ficou assim calculado o valor da perda de carga usando a equação de Darcy. Então, observem que os valores da perda de carga, tá, previstos, né, usando a equação de Darcy, tá, eles diferem um pouco, né, dos medidos experimentalmente, mas
dentro de uma faixa esperada. Tá? Depois que a gente calcular o desvio percentual, a gente vai ter uma noção mais quantitativa sobre isso. Vamos efetuar agora o cálculo da perda de carga usando a equação de Reis-Williams. Quem é a equação de Reis-Williams? Vamos recordá-la também aqui. Então vamos escrevê-las literalmente. Tá? Então vamos lá. Equação de Reis-Williams. Então a perda de carga usando a equação de Reis-Williams vai ser igual a um parâmetro que é 10,643 vezes o comprimento da tubulação vezes um parâmetro C chamado coeficiente de Reis-Williams, tá? Que esse parâmetro depende do material do qual é feita a tubulação. Para tubos lisos, ele é da ordem de 140, isso é elevado a menos 1,85, vezes o diâmetro interno, elevado a menos 4,87, tá? Vezes a vazão, elevada a 1,85. Lembrando que a equação de Reis-Williams só vale para escoamento de água em regime turbulento. Além disso, ela não contempla a variação da massa específica e viscosidade com a temperatura, sendo, portanto, menos precisa que a equação de Darcy nesse sentido. Então, clicando aqui na célula, vamos lá mais uma vez. Na primeira célula, vamos introduzir essa equação. Vai ficar igual 10,643 vezes. Vamos lá buscar o comprimento da tubulação, cliquei nele, F4, congelei o valor, vezes, quem é o parâmetro C? 140 para tubos lisos, elevado, abro parênteses, a menos 1,85, fecho parênteses, vezes o diâmetro interno, vamos lá atrás do diâmetro interno, cliquei na célula correspondente, F4 para congelar o valor, elevado, abro parênteses, a menos 4,87, fecho parênteses, vezes a vazão volumétrica, cliquei na célula correspondente, elevada a 1,85. Enter. Então está aí o valor da perda de carga calculado usando a equação de Reis. E mais uma vez, clicando duas vezes no quadradinho do canto inferior direito, ele efetua o cálculo para os demais valores. Então observem que temos aqui os valores de perda de carga calculados ou determinados experimentalmente, claro, a partir de medidas indiretas, tá? Os valores de perda de carga previstos usando a equação de Darcy, os valores de perda de carga previstos usando a equação de Reis-Williams. Vamos calcular qual seria o desvio percentual dessas medidas previstas teoricamente em relação à medida experimental. Bom, o que seria o desvio percentual? Tá? Então vamos colocar aqui numa equação literal para a gente poder ter uma noção disso. Tá? Então vamos, por exemplo, aqui do lado escrever, né, o desvio. Quem seria o desvio usando Darcy? Deixa eu apagar aqui. Apagar. Então, quem seria o desvio usando a equação de Darcy? Então, desvio. Está usando, por exemplo, aqui a equação de Darcy. Desvio percentual. Então, seria o valor absoluto ou módulo. Então, vou escrever aqui ABS. Esse ABS vem de absolute, tá? Ou módulo. De quê? De qual conta? Tá? Vai ser da perda de carga calculada usando Darcy menos a perda de carga experimental dividido pelo valor da perda de carga experimental. Tudo isso aqui vezes 100%. Então está aí a expressãozinha para o cálculo do desvio percentual oferecido pela equação de Darcy em relação à medida experimental. Então vamos experimentar isso aqui no Excel. Então, página inicial, cliquei na célula, então é igual. O comando do Excel para módulo é literalmente ABS. Então, observe que ele até apresenta para a gente aqui, tá, a fórmula ou a expressão correta. Abro e fecho parênteses. Lá dentro, mais uma vez, abro e fecho parênteses. Então vai ficar perda de carga usando Darcy, menos a perda de carga experimental, dividido pela perda de carga experimental. Tudo isso aqui multiplicado por 100%. Enter. Fantástico. Então, calculou o primeiro desvio, deu aí na ordem de 7,8%. Calcular os demais, vocês já sabem. Clico no botão direito. Clico duas vezes, nesse quadradinho no canto inferior direito. Ele calculou
os desvios. Mais uma vez, né, vamos alterar a representação da quantidade de dígitos decimais. Então, clicando com o botão direito, formatar células, número, 2 dígitos decimais e OK. Bom, agora que vem a parte sem graça, né? Para calcular o desvio usando o Hazen, basta, como todos os valores dos desvios da equação de Darcy estão selecionados, basta arrastar esse quadradinho agora no canto inferior direito da seleção para o bloco do lado, tá? Para as células do lado direito. Então, a gente calculou o desvio percentual, tá? Em relação a Hazen, tá? Do outro lado. Então, observem, tá? Aqui os cálculos. Na verdade, os cálculos não ficaram corretos. Vou apagar aqui, tá? E vou repetir. Então, vou colocar o sinal de igualdade. Então, vai ficar absoluto, abre e fecha parênteses. Mais uma vez, abre e fecha parênteses. Lá dentro vai ficar quem? Perda de carga usando o Hazen, menos perda de carga usando experimental, dividido pela perda de carga experimental. Todo esse carinha aqui, vezes 100%. Agora sim, está correto. Tá? Clico aqui 2 vezes, OK, beleza. Então, observem aqui, tá, que o desvio máximo, né, obtido pela previsão usando a equação de Hazen-Williams é da ordem de 13%. E o desvio máximo, né, que a gente obteve aqui usando a equação de Darcy, da ordem de 8,5%. Bem, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, tá, como criar um gráfico, tá, da perda de carga em função da vazão. Tá, os gráficos são importantes porque através dos gráficos nós podemos observar o comportamento de uma variável em relação a outra, coisa que fica muito difícil de se perceber através das tabelas. Bom, espero que esse vídeo tenha colaborado com vocês, tenha ajudado, tá? Então, até mais.